É permitido sonhar. Fiz uma série sobre Eu Tenho um Sonho. Eu quero fechar isso com essa palavra sobre é permitido sonhar. Eu não estou falando aqui nesses dias sobre esse tipo de sonho que os bancos e as pessoas que emprestam dinheiro falam: realize seu sonho, tome um empréstimo, aí você entra numa dívida e isso não realiza sonho nenhum, só traz dores. Porque a Bíblia diz: ai daquele que a si mesmo se carrega de dívidas. Mas o que significa é permitido sonhar? No Salmo 37 tem uma palavra muito interessante, diz assim: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. É um conselho bem direto do salmista, né? Não ficar preocupado com quem é mau, nem ficar com inveja, né, dos que praticam iniquidade, porque ganham muito dinheiro, coisa desse tipo. Pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Vai haver um dia que isso vai terminar. Existe um dia que Deus marcou que Ele vai julgar os segredos do homem e vai julgar o homem segundo as suas obras. E aí diz mais: confia no Senhor e faze o bem. Vive para fazer o bem para o seu próximo e o bem para com Deus. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança, quando você vive para fazer o bem ao próximo. Deleita-te também no Senhor. Outra tradução diz: agrada-te do Senhor. Quer dizer, ame o Senhor, conheça o Senhor. Jesus falou que nós adoramos a quem conhecemos. Se você conhecer quem é Jesus, a fonte das águas vivas, você vai aprender a se agradar dele, a se deleitar nele. Você terá experiências tremendas com ele. E aí, quando ele diz: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. A condição é que você o conheça, que você se deleite nele, que você se lance na imensidão da glória e do conhecimento de Deus, e você terá sonhos do seu coração realizados. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu quero declarar, né, que é tempo de sonhar. Tempo de sonhar está aberto. Será permitido a crianças, jovens e velhos sonharem sonhos de Deus, como está escrito no profeta Joel, né, que Deus derramaria o Espírito e os velhos sonharão. Porque velho não sonha muito, né? Mas quando o Espírito Santo vem, a gente começa a sonhar em fazer o bem, sonhar nas coisas do reino de Deus. Foi permitido a um jovem sonhar, um garoto, um adolescente, sonhar em ser rei. E ele foi rei e profeta, o maior rei da história, um dos maiores da humanidade, que foi Davi. Ele é tão grande que a Bíblia diz que Jesus Cristo é chamado filho de Davi, porque veio da descendência de Davi. Foi permitido a um jovem José, com 13 anos, 17 anos, eu falei da história dele, se tornou o segundo homem mais importante da humanidade, segundo no Egito, e por ele a nação do Egito e muitas nações foram salvas e preservadas da fome. Foi permitido a uma jovem sonhar em ser rainha, Esther, e ela foi usada por Deus para libertação do povo de Israel, que ia ser dizimado. Foi permitido a mulheres desprezadas, mulheres estéreis como Ana, gerar um filho que se tornou um profeta, que não deixou nenhuma palavra de Deus cair. Ele foi um profeta desde criança.
Ele ungiu reis, ele se tornou uma realidade viva no reino de Deus. Foi permitido a um velho chamado Simeão, já no fim da idade, do fim da vida, ele recebeu uma palavra do Espírito de Deus dizendo: você não vai morrer sem antes ter visto o Cristo do Senhor. E ele viu Jesus bebezinho aos 7 dias, 8 dias, quando ele foi apresentado no templo, ele tomou Jesus nos braços e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, que os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação dos povos e para a glória do teu povo Israel. Isso foi uma morte gloriosa, que ele morreu depois disso. Foi permitido a homens que passaram dos 80 anos de idade em sonhar, em libertar o seu povo do cativeiro, da escravidão. E assim Moisés atravessou o deserto, entrou no Egito e foi usado com grande poder por Deus para trazer libertação a Israel, que estava cativo sob a bota do Egito, sobre a bota de Faraó. E ele se tornou um homem grande, um grande profeta de Deus, e ele se tornou o maior legislador, um dos maiores legisladores da história da humanidade, porque por ele Deus deu a lei a Israel. Será permitido a homens que são vistos como segundos, com menos importância, se tornarem líderes e liderar um povo, Josué, a entrar e tomar a terra da promessa. Esse homem, o segundo, ora e o sol para e a lua se detém por um dia inteiro, porque ele teve sonhos de encontrar Deus. Será permitido a homens indoutos e sem letras, como Pedro, João, Tiago, que eram simples pescadores, eles se tornaram apóstolos do Cordeiro. A Bíblia diz, João falou, as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida, da palavra da vida. Eles tocaram em Deus em carne, Jesus Cristo. Que sonho! E por isso, por causa desse sonho grandioso, eles deram a vida deles pelo Evangelho. Foram permitidos as mulheres sonharem, a Maria, que gera o Filho de Deus, a sonhadora com Maria Madalena, que antes era possessa de 7 demônios, mas Jesus a liberta, e ela se torna a primeira mulher, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. A lista de sonhadores é imensa, eu não teria tempo de falar de todos eles e tudo que eles fizeram, porque os desejos do seu coração foram atendidos, porque eles se deleitaram, eles se agradaram, eles conheceram, eles adoraram, eles foram fiéis ao Senhor. E Hebreus fala uma coisa contundente, diz: todos estes, muitos lá, heróis da fé, morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O nome de Abraão tem a raiz hebraica de ser um peregrino. Ele peregrinou em terra alheia e Deus lhe prometeu aquela terra que é Israel. E ele não teve posse da terra, só comprou um campo onde ele enterrou Sara e onde depois ele foi enterrado. Mas esses homens tiveram sonhos, mas eles eram peregrinos. E mesmo que você tenha sonhos e eles no Senhor não se realizem, eles se realizarão na eternidade, porque você vai estar com Cristo. Será permitido sonhar. Sonhar em ter uma vida melhor, sonhar em ter uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus. Sonhar que a sua família seja uma família de fé, uma família verdadeira, que não apenas está correndo atrás de posses materiais. Seu Pai Celestial, Ele tem sonhos para você também.
Lá em Jeremias ele fala, eu sei os sonhos, planos que ele fala, mas eu posso traduzir como sonhos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, todo o vosso coração. Então eu te convido a buscar o Senhor de todo o coração, porque Deus pode te revelar os segredos do coração dele. Um dia Davi estava numa caverna e ele tinha ao redor dele homens valentes, guerreiros poderosos, que um lutou contra 800 e venceu com uma lança, e 3 valentes de Davi estavam perto dele. E Davi suspirou e disse assim, ai, quem me dera tomar a água do poço que está em Belém. Só que Belém, naquele momento, que era a cidade de Davi, estava de posse dos filisteus. Mas aqueles 3 ouviram o desejo do coração do rei. E eles romperam as fileiras do inimigo, que eram centenas, talvez milhares, e foram até o poço, arriscando a vida, tomaram a água e trouxeram para Davi. E quando eles deram a água a Davi, Davi a derramou diante do Senhor e disse, eu não sou digno de tomar dessa água que os meus amigos arriscaram a vida. Então, será permitido ouvir o batido do coração do rei e trazer-lhe uma oferta de paz. Que Deus te dê entendimento em todas as coisas, que Deus te dirija no caminho, que Deus te mostre o reino dele, porque a Bíblia diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Eu te convido a ter uma experiência verdadeira com um Deus que tem sonhos grandiosos para você e para mim. O Senhor te revele e te abençoe. Dê aí um like, compartilha se foi relevante e vamos em frente, em nome de Jesus. Grande abraço.